Olá! Você já se perguntou de quanto dinheiro você precisa para ser feliz? Você já fez essa conta alguma vez? Dizem que dinheiro não traz felicidade. Mas isso é verdade ou é só a conversa para consolar aquela pessoa que vive apertada e que o salário nem dá para chegar no final do mês? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar numa pessoa pobre, uma pessoa que passa fome. O dinheiro vai ter a possibilidade, com o dinheiro ela vai ter a possibilidade de comer, de alimentar os filhos, de morar, de ter um emprego. Muito bem, ela então é feliz, podemos dizer isso? De uma certa forma sim. Ela tem a base. Todo mundo, para pensar em felicidade, primeiro precisa ter a base na sua vida, onde morar, ter alimento, ter um trabalho, ter saúde. Essa é a base para então começar a ser feliz, porque antes disso, uma pessoa pobre, ela dorme ou acorda pensando o que eu vou comer hoje. É pensando no alimento que ela vai ter, como que ela vai sobreviver aquele dia, como os filhos vão sobreviver aquele dia. Então essa é a obsessão da pessoa pobre, como viver naquele outro dia. E isso não é uma base para poder pensar em felicidade. A pessoa só ela quer ter todos os requisitos de uma vida básica, que sejam todos, que ela tenha a possibilidade de ter tudo isso. Mas então, para o pobre, a gente pode dizer que o dinheiro vai trazer felicidade. Se ela conseguir satisfazer todas essas necessidades básicas, ela vai ser feliz? Será que só isso para ela vai bastar? Depois que ela conseguir tudo isso, a gente pode dizer, essa pessoa é feliz? Será que a felicidade depende só disso? Vamos agora para o outro extremo. Vamos pensar numa pessoa muito rica, uma pessoa que mora numa casa luxuosa, que ela não tem que dormir pensando em boleto para pagar, que os filhos estudam numa ótima escola, que ela pode sair de férias, planejar lugares maravilhosos para ir. Essa pessoa é feliz? A gente pode garantir que ela é feliz? Que o dinheiro traz a felicidade para ela? Também não acho que não. De repente ela tem uma família cheia de problemas, ela tem filho doente, filhos drogados, o marido e a mulher não se dão bem, a família não é unida, parece que não se entendem ou até nem se amam. Então, nesse caso, ter também muito dinheiro não é garantia de felicidade. Então, se muito pouco dinheiro não é felicidade e ter muito dinheiro também não é garantia de felicidade, onde é que está a tal da felicidade, né? Pois é, a felicidade, ela está no meio, ela está no suficiente. É você ter o suficiente para ter uma vida confortável, para você poder ter alimento, poder ter uma vida digna, poder viajar também, poder encontrar os amigos. Isso é ter o suficiente. Mas veja bem, eu falei uma vida confortável, eu não falei uma vida de luxo, porque quando a pessoa pensa só no luxo, pensa na satisfação do ego. Então, o que vai acontecer? Ela vai usar dinheiro para mostrar para as pessoas que ela tem dinheiro e ver a admiração de todo mundo, porque hoje a nossa sociedade, ela liga valor pessoal com dinheiro. É comum imaginar que quem tem dinheiro deve ser uma pessoa excepcional, deve ser mais inteligente, estudou mais, é mais esperta. Ainda mais na atual conjuntura das redes sociais, porque o que a gente mais vê nas redes sociais são as pessoas exibindo seus sinais exteriores de riqueza, porque elas querem mostrar que elas têm sucesso, que elas são felizes. Você não vê uma pessoa se mostrando com um carro maravilhoso ou com uma roupa maravilhosa, com a cara emburrada porque brigou com o marido, por exemplo, ou com a esposa. Não, você vê que ela parece que ela está desfrutando de tudo aquilo. Então a própria mídia coloca pra gente que a vida feliz é uma vida que não basta só ter o suficiente, precisa ter luxo também. E isso para o mercado é um prato cheio, né? Porque quanto mais ele coloca que a felicidade está ligada em você ter uma vida de luxo, mais vai gostar, porque a pessoa vai gastar mais para comprando todos esses artigos. Mas quando a gente pensa na felicidade que seria uma vida de luxo, com a infelicidade que é o tamanho da nossa conta no banco, a gente já logo pensa, não, felicidade eu acho que nunca vai ser para mim. Se você prestar atenção, você vai ver que o que as pessoas querem mesmo, o motivo delas usarem o dinheiro é aparentar uma imagem social que atendam todos os parâmetros da sociedade, os parâmetros de riqueza, de pessoa bem-sucedida. Porque
Para elas, o importante é aquilo que ela recebe dos outros, como os outros vão olhar, vão admirar, vão achar, aprovar a imagem dela. E assim, elas tentam se conformar nesses parâmetros da sociedade e acabam sendo escravas sociais e deixam de ser as pessoas que elas realmente gostariam e poderiam ser. Elas perdem a liberdade de ser elas mesmas. Então, as pessoas vivem assim, numa espécie de uma corrida de rato, sabe? Cada vez mais querendo subir um nível. O filósofo e sociólogo Thorsten Veblen, ele explica isso, que as pessoas, elas nem bem atingem o nível social, já estão pensando em atingir um outro nível, vivem uma espécie de uma corrida de rato. Então, quando elas conseguem, por exemplo, comprar uma casa confortável, e aí elas mudam para um bairro chique e nem bem mudam, antes que a mudança esteja toda descarregada, elas já estão olhando o bairro, estão vendo a casa dos vizinhos, e aí se as casas são melhores que a dela, ela vai se sentir pobre. É por isso que tem tanta gente com uma vida excelente que se sente pobre, porque se compara com os outros. Mas e aí então, o que fazer? Você vai me perguntar. Como é que solução se dá para isso? Bom, a primeira coisa é parar de se comparar. Entender que o que já tem já é suficiente. E ficar satisfeito com isso. Gastar menos do que se ganha. Se ganha 10 mil, viva com 8 mil e invista os outros 2 mil no seu futuro. Mas principalmente pense que viver com menos significa viver, às vezes, ao lado de pessoas que têm muito mais do que você. Se você prestar atenção, você vai ver que muita gente que tem dinheiro acha que tem que gastar muito. Então vive nessa vida de sempre estar gastando para poder aparentar. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas estão gastando no presente, mas trocando o prazer presente com uma dor no futuro, porque ela não vai ter dinheiro guardado para a velhice. E aí, como que vai ser a vida delas? Vai ser uma vida que vai depender dos outros para viver ou vai depender da INSS? Como que vai ser a vida dessa pessoa que gastou tanto? Bom, quem dá a solução é o financista Morgan Housel, que publicou vários livros sobre finanças. Ele fala que a solução está em ser mais humilde. Exatamente isso, gastar menos do que se ganha. Porque quando a pessoa está no início da vida, ela tem que construir o patrimônio dela. E então, ela busca ter mais renda. Mas quando a pessoa atinge um certo nível de conforto, a renda já não é mais importante, ela não entra mais na jogada. Entra a humildade, gastar menos do que tem e poder exatamente guardar para investir no futuro. É não deixar o seu ego inflar e dar as ordens para você de como que você tem que viver. Porque o ego vai sempre exigir mais, ele vai estar sempre se comparando e vai querer sempre mais. E o mercado tá cheio de coisas, como eu já falei, para te ajudar nessa corrida toda maluca. E quando eu falo em ser mais humilde, não significa ter uma vida cheia de dificuldades, de não ter alegrias, de não poder sair com os amigos, de ter satisfação. Não é isso. É simplesmente controlar o seu ego, controlar o que você gasta. Você vai gastar menos se você desejar menos. E se você desejar menos, você não vai fazer o que as pessoas acham que você tem que fazer. Portanto, você não vai se importar com o que as pessoas pensam de você. Seja honesto, faça as contas, verifique de quanto realmente você precisa para ter uma vida confortável. Garanto que você vai se surpreender como você precisa de muito menos do que você imagina. É só não deixar o seu ego inflar e exigir mais do que o necessário. Bom, eu tenho aí muitos conteúdos sobre esse assunto, sobre outros assuntos, não só aqui no YouTube, mas também na minha plataforma do Instagram, do TikTok, e também eu publico na plataforma Substack uma porção de textos sobre esse assunto e os outros. Me siga lá, todo o endereço está aqui embaixo.